Olá pessoal, sou o professor Eduardo, obrigado por estarmos aqui novamente para mais uma aula e hoje eu vou falar sobre coluna vertebral, ok? Vamos lá, coluna vertebral. Aqui nessa imagem temos uma coluna, uma vista anterior, aqui uma vista posterior e aqui uma vista lateral, uma vista de perfil. Muito bem. Quando a gente olha tanto numa vista anterior quanto numa vista posterior, a gente tem que perceber, tem que ver que a coluna estará alinhada, estará reta. Se a coluna tiver algum desvio para o lado, tanto na parte superior, no meio ou inferior, aí já é uma patologia, já será chamada de escoliose. Agora, quando a gente olha numa vista lateral, nessa vista de perfil, a gente percebe que a coluna já tem algumas curvaturas. Essas curvaturas são fisiológicas, são curvaturas normais, todo mundo deve ter. Quando a gente nasce, não temos essas curvaturas todas ainda. Por isso que com o passar do tempo, quando vai fortalecendo a musculatura, quando vão se fazendo essas curvaturas, é que a criança vai começar a engatinhar, depois andar, né, com um processo natural da evolução. Mas quando a gente nasce, não temos todas essas curvaturas. Muito bem, aí a coluna ela é dividida em regiões. Tome cuidado porque coluna é uma só, coluna vertebral. Aí tem as regiões, região cervical, região torácica, região lombar, região sacral e coxígea. Por quê? Porque tem gente que fala a coluna cervical, a coluna lombar. Não é o termo correto. Okay? Coluna é só uma coluna vertebral que é dividida em regiões. Começa sempre a contar de cima para baixo. As 7 primeiras vértebras são as vértebras cervicais, que serão conhecidas como com a letra e o número C, de C1 a C7. De C1 a C7, vértebras cervicais. Terminando a 7ª cervical, que ela é conhecida inclusive como vértebra proeminente porque ela é um pouco mais saliente, esse processo espinhoso. Olha. O processo espinhoso é essa saliência que tem na região posterior, que é aquilo que a gente consegue apalpar facilmente. A 7ª cervical, normalmente, é conhecida como vértebra proeminente. Em algumas pessoas pode ser a primeira torácica, mas normalmente é a 7ª cervical. Aí ela é usada como referência, inclusive, quando vai fazer alguns exames de raio-x ou de imagem, para saber posicionar melhor o corpo. Terminando a 7ª cervical, vem as 12 torácicas, com a numeração, com letra e número de T1 a T12. Okay? Terminando a 12ª vértebra torácica, vem as vértebras lombares, que são 5 vértebras lombares e a letra L. Portanto, de L1 a L5. As seguintes, aqui, são as vértebras sacrais, são 5 também, são conhecidas como S1 a S5. E aí a gente percebe que essas vértebras estão fundidas. Como elas estão fundidas, formam um osso só, que é o osso sacro. E abaixo do sacro, tem essa pontinha aqui, o finalzinho ali é o cóccix. O cóccix é formado por 3 ou normalmente 4 vértebras que também estão fundidas. Por isso formando um osso só, que é o osso sacro. Dando um total de 33 vértebras. Aí podemos contar as vértebras individualmente como osso, cada um é um osso, com exceção aqui, que a gente contar 5 vértebras sacrais, porém vai se contar apenas um osso. Da mesma maneira que
nas vértebras coxígeas. Aí coxígea vai ser conhecida por CO, CO1 a CO4. Contaremos 4 vértebras coxígeas, porém um osso só, que é o osso sacro. Por isso que contamos 33 vértebras, ou podemos contar 26 ossos formando a coluna. E essas curvaturas que se formam na coluna, né, vão ter os nomes de acordo com a posição da curvatura. Aqui na região cervical, portanto aqui, ó, nessa região aqui, logo atrás do pescoço, da nuca, né? Da nuca é a região do pescoço, região cervical. Cervical. Como essa curvatura a gente percebe aqui anterior, ali posterior. Como essa curvatura tem a concavidade voltada para a parte anterior, a gente vai chamar isso aqui de lordose, como está na região cervical, lordose cervical. Lordose, quando tem a concavidade, quando a curvatura é a concavidade anterior. Já na região torácica, a gente percebe que, olha, que a concavidade ela fica para a região posterior. Por isso aqui é chamado de cifose. Cifose torácica. Olhando mais para baixo, já dá para perceber que na região lombar, nessa região lombar, a concavidade fica igual lá na região cervical. Portanto, também será uma lordose. Lordose lombar. E na região do sacro e do cóccix, dá para perceber também que a concavidade novamente é posterior, igual ao que tem na região torácica. Portanto, aqui também será uma cifose. No caso aí, cifose sacrocoxígea. E aí tem diferenças no homem e na mulher. Essa região aqui do sacro e do cóccix, na mulher fica mais posteriormente, para ter mais espaço ali para o feto, né, durante a gestação. Mas são todas curvaturas fisiológicas, curvaturas normais, todo mundo tem. Porque tem gente que fala, o fulano está com lordose, fulano está com cifose. Muito bom, ainda bem. Todo mundo tem lordose, todo mundo tem cifose. Agora, quando tem um aumento dessa curvatura, a gente vai chamar de hiperlordose, hipercifose, ou aumento da curvatura da região lombar, na lordose, o aumento da curvatura da região torácica. Mas cuidado com esses termos também. E o que vemos aqui é que entre uma vértebra e outra existe um disco. Um disco que é chamado de disco intervertebral, que está entre as vértebras. Esse disco ajuda a amortecer, né, serve como amortecedor ali entre as vértebras, né, e permite um ligeiro movimento, porque a coluna, se a gente for observar, ela não tem um movimento muito grande entre uma vértebra e outra, o movimento é pequeno entre uma vértebra e outra, é que somando esses pequenos movimentos entre uma vértebra e outra, acaba dando uma capacidade de movimentação maior. Existe o disco intervertebral, né, entre a região cervical e a lombar, menos aqui, olha, entre a primeira vértebra e a segunda, tá? Entre o atlas e o áxis. O atlas é chamado de C1, né? O C1 é chamado de atlas, e a C2, a segunda vértebra cervical, é chamada de áxis. Isso no próximo vídeo eu vou mostrar melhor as características de cada uma das vértebras, cervicais, torácicas e lombares. Agora, voltando aqui para o disco, a gente percebe que o disco, aqui, humano, né, um corte aqui, vamos ver se vocês lembram, corte frontal ou coronal,
podemos perceber aqui, olha, o disco, que é formado por fibrocartilagem, e aqui, como o osso foi cortado, a gente percebe a parte interna do osso, que é a substância esponjosa. Aqui é o osso, substância esponjosa, e aqui o disco intervertebral. E dá para perceber que o disco, olha, ele tem uns anéis aqui, mais na parte lateral, né? Ele tem esses anéis, são os anéis fibrosos, né? Que é um tecido um pouco mais rígido, para poder conter ali o interior dele, que é o núcleo pulposo, que é uma substância um pouco mais gelatinosa. Núcleo pulposo, mais o meio e rodeado desses anéis fibrosos para poder conter o núcleo pulposo ali no meio. Por excesso de peso, por alguma sobrecarga, má postura, coisa do tipo, esse núcleo pulposo ele pode sair daí do meio do disco e ir para o lado, ir para algum dos lados. E essa é a famosa hérnia de disco. Olha, aqui está o disco, o núcleo pulposo, a gente percebe que saiu ali do meio do disco e pode ir para qualquer lugar. No caso, esse aqui formou a hérnia e pressionando a medula espinal. Se ele vier mais aqui para o lado, pode pressionar os nervos, né? Porque de cada lado da coluna vertebral saem os nervos que vão chegar em todo o corpo, trazendo a sensibilidade para a medula e levando a informação motora para todas elas. Portanto, aqui, né, essa hérnia de disco, que em muitos casos, né, só com cirurgia vai poder resolver, e na cirurgia tem que cortar, tem que raspar essa parte que se excedeu, que extrapolou ali o seu local de origem, e aí que pode acontecer os problemas, porque pode estar aderida a algum nervo, aí pode lesar o nervo na hora de raspar, por isso que é uma coisa mais complicada. Tudo bem, gente? Espero que tenham gostado. No próximo vídeo eu vou mostrar as características das vértebras, né, como é que se diferencia uma vértebra da outra. Obrigado e até a próxima.